Eu estou muito animado, acho que esse congresso do PT, sem dúvida alguma, foi o mais importante congresso que nós tivemos na nossa história, não só pelo número de delegados, porque também foi o maior nesse quesito, mas pelo grau de unidade que nós tivemos, pelo aprofundamento das discussões, pela seriedade com que os grandes temas foram tratados por todos os militantes, por todas as correntes. Eu acho que esse congresso foi um grande processo de energização da militância do PT. Um discurso excelente do Lula nas duas vezes, um discurso maravilhoso da companheira Dilma Rousseff. E agora, eu acho que é a tarefa de todos nós, de toda a direção nacional que tomou posse agora. Eu quero fazer um registro também, que eu acho que havia muito tempo que o PT não formava um diretório nacional tão representativo, com governadores presentes no diretório, com senadores, com ministros, com parlamentares, com militantes do movimento social, com militantes de base, enfim, um diretório que reflete não só a pluralidade das tendências dentro do partido, mas da própria realidade profissional e geográfica do nosso partido. Tivemos uma política econômica prudente, o Brasil já voltou a crescer, bate recorde de emprego, recorde de venda de automóveis, recorde de venda de passagem de avião em vários setores da economia. E esse caminho, esse cenário promissor, está associado a um país que tem uma matriz energética limpa e que quer aprofundar esse caminho, o etanol, a energia eólica, fizemos um leilão altamente exitoso. Temos o pré-sal, que vai transformar o Brasil numa grande potência exportadora de petróleo e derivados de petróleo. Temos a agricultura brasileira, porque o crescimento da Ásia, China e Índia, o Brasil é o país que mais aumentou o excedente exportável de alimentos no mundo nos últimos 6 anos, durante o governo Lula. Por tudo isso, nós estamos muito confiantes nesse caminho econômico, nós queremos aprofundar esse caminho. Olha, o partido, nesses 30 anos, aprendeu a governar cidades, a governar estados. Está fazendo um governo no país com o presidente Lula, que é o melhor governo que esse país já teve no seu período republicano, na minha opinião, com todo respeito ao governo do presidente Juscelino e a outros presidentes. Mas o que está se vendo hoje no Brasil só pode ser produto não só de um partido que amadureceu, mas como um partido que sabe ser governo, ao mesmo tempo que sabe ser partido de luta e de movimento. Portanto, nós temos que festejar esses 30 anos do PT. Ele é uma grande contribuição para o Brasil, ele é uma grande contribuição para os trabalhadores do país. Ele é, sobretudo, um grande instrumento de construção, de renovação e de afirmação da democracia. E avançamos muito na questão da agricultura familiar. A reforma agrária está em curso ainda. Nós ainda somos um país de muita injustiça social e, do ponto de vista da terra, essa injustiça ainda permanece. 25% da terra agricultável no Brasil é agricultada por pequenos produtores, agricultores familiares. Os outros 75% pertencem aos latifúndios e às grandes empresas agrícolas. Então ainda há uma concentração de terra muito grande. Embora no governo do presidente Lula nós tenhamos assentado quase quase 1 milhão de famílias foram assentadas na reforma agrária. Agora nós avançamos muito na nossa política para o pequeno produtor e para o agricultor familiar, desde o crédito através do Pronaf, mas passando pela assistência técnica, que melhorou muito. O presidente Lula fez aprovar agora no Congresso Nacional uma lei importante que modifica a assistência técnica no Brasil. Nós vamos revolucionar no campo a assistência técnica, fazendo com que cada pequeno produtor tenha assistência na sua terra. Bom, primeiro nós tivemos um avanço muito grande no governo Lula, principalmente na geração de postos de trabalho. Você tem, ano a ano, recordes de novos trabalhadores com carteira assinada que vêm sendo incorporados ao mercado de trabalho. Lógico que nós ainda temos um grande problema no Brasil, que é a alta rotatividade da mão de obra, mas o fato, mesmo diante da crise internacional, de você ter recorde de geração de emprego em janeiro, como aconteceu em janeiro deste ano, como também recordes de geração de emprego nos anos do governo Lula, vão demonstrando a importância das políticas que vêm sendo implementadas pelo governo Lula para o conjunto da classe trabalhadora. Nós estamos falando não só de programas que geram emprego, gerem renda, mas principalmente, por exemplo, a proposta das centrais sindicais de valorização do salário mínimo, que trouxe para um conjunto grande da população brasileira melhores condições de compra, de renda,
propiciando maior comércio, maior indústria, a produção da indústria aumentou e isso vai favorecendo a geração de emprego e de renda no nosso país. Então, a Dilma tem feito um bom trabalho na Casa Civil e com certeza como presidente vai ser uma boa administradora e vai dar continuidade a todo o trabalho do nosso presidente. Acreditamos que o PT contribuiu imensamente para que o Brasil hoje seja um país reconhecido internacionalmente e principalmente reconhecido pelo seu povo, o povo brasileiro que hoje tem dignidade e orgulho do seu país. Então nós não temos uma campanha formalizada ainda, a campanha só pode se formalizar depois da convenção oficial do partido no mês de junho. Até lá nós vamos fazer atividades preparativas da campanha, a construção do programa de governo mais definitivo com os partidos aliados, né? O programa que iniciou a sua construção aqui no Congresso do PT e preparar os temas de debate para a eleição. Nós acreditamos que vai ser uma eleição muito rica em termos de debate. É um jingle muito simpático, né? Depois do cara, lá vem a coroa. Obrigada, gente. O Brasil passa a olhar as mulheres de um modo diferente, sabedoras que são dos direitos sociais delas próprias e do quanto a justiça para as mulheres significa a justiça para a humanidade, a justiça para os homens, inclusive, a justiça para toda uma sociedade. Então, eu penso que o Brasil vai mudar de cara com a ministra Dilma, presidente da República. Então, a minha expectativa é muito positiva e ela, quando fala, coloca alguns pontos estratégicos, que é o fortalecimento da atenção básica, do programa Saúde da Família, de fortalecer o atendimento por meio da ZUP, que é uma fase antes da busca do pronto-socorro, fortalecer várias ações de vigilância, fortalecer o concurso público, o Estado como grande produtor de saúde. Então, com certeza, isso mostra o caminho que a saúde terá no governo da ministra Dilma e eu tenho certeza que nós estaremos consolidando o sistema de saúde nessa próxima fase da nossa gestão. Bem, eu tenho uma compreensão que hoje nós fizemos um grande evento para o país, não para o PT, porque conseguimos estabelecer a política de sucessão do presidente Lula, que é na verdade a continuidade deste projeto que foi desenvolvido desde o primeiro ano do mandato do presidente Lula e que conclui esse ano. E a certeza de que vai ter continuidade, uma continuidade assegurada, tendo como base o resultado do nosso governo, seja na política social, seja na política econômica, seja no enfrentamento das questões internas do país, dos graves problemas sociais que nós sempre vivemos no Brasil, e a perspectiva do Brasil continuar sendo um país aliado do desenvolvimento da América Latina, mas voltado para o mundo não para fazer guerra, mas para fazer a paz e construir justiça social. É a continuidade de um projeto que reúne as melhores forças do país, né, dentro de uma lógica de redução da desigualdade, distribuição de renda, de relação de gênero, porque ser a primeira mulher para dirigir o Brasil, isso tem um poder importante, né? E, sobretudo, é a frente ampla que nós estamos construindo aqui no Brasil para garantir que esse país não volte ao retrocesso que nós já tivemos em períodos anteriores, né? Em períodos anteriores, bem recente, que via o país como sendo um objeto de barganha, via o país como sendo uma mercadoria para ser negociada e vendida, né? E às custas da dignidade humana, às custas da soberania nacional, às custas da própria vida do povo brasileiro. Então a Dilma representa a continuidade desse projeto, o amadurecimento e o avanço dele. Porque nós queremos no governo Dilma, né, não só ampliar as conquistas feitas nesse período do presidente Lula, mas, sobretudo, radicalizar o direito à democracia, radicalizar os direitos humanos, radicalizar na distribuição de renda e, sobretudo, na defesa do Brasil.